Amém. Aí você fala. Eu quero deixar a paz de Jesus Cristo nessa tarde de quarta-feira. Estamos aqui para gravar mais um vídeo para vocês. A minha intenção, o meu propósito não é obter fama, nem ficar rico, mas o meu propósito é que esta palavra da verdade ela possa alcançar diversas almas, diversos corações e diversos países, aos quatro cantos do mundo. Este é meu propósito, não é ficar rico e nem obter fama. Por quê? A fama, aleluia, não é nós que temos que obter. A glória não é nossa, aleluia. Os glória, aleluia, a honra não é para nós, é para o Pai, Filho e Espírito Santo. Aliás, o único que teve coragem de morrer por nós, derramar seu sangue, foi ele. E ele nos deu um novo nascimento. Muitos, meu querido, não gostam de mim porque eu sou sincero naquilo que eu leio na Sagrada Escritura. Porque muitos têm deixado se levar, né, pela fama, pelo dinheiro, né, tem se corrompido, na verdade, e tem buscado a glória para si, tem tomado a glória de Deus para si. Hoje, o dia de hoje, tem acontecido muito isso. E eu estarei entrando nessa mensagem a respeito dessas coisas, que nós devemos se cuidar, tomar muito cuidado, aleluia, quando estas coisas vierem. Aleluia, aqueles que estão, aleluia, no meio de comunicação, como a televisão, como a internet, celular, muitos têm se deixado se levar. Aleluia. Eu tenho observado muitas congregações, já estarei entrando na mensagem, mas antes de entrar na mensagem eu quero deixar bem claro. Eu tenho observado que muitos têm saído da palavra de Deus. Aleluia, até falam, mas não praticam aquilo que fala. Aleluia, louvado seja Deus. Muitos têm buscado fama, adoração para si, e na verdade eu pego a palavra de João Batista, que ele cresça e que eu diminuo. Na verdade, até falo esta palavra, mas na verdade ele não tem se diminuído. Aleluia. Para que Jesus cresça, ele tem se crescido, ele tem aceitado a forma de idolatria e Jesus tem desaparecido. Aleluia. Muitos shows, muitos congressos, muitos eventos, aleluia. E eu posso dizer com toda a verdade, aleluia, que o Espírito Santo já não está nestas coisas. Por quê, irmão Wagner? Porque a igreja, riquíssimo, irmão rico, aleluia, famosos, era a igreja de Laodiceia. Era um irmão, igreja, que era muito conhecido, respeitado. Eles chegavam batendo no peito que eles não tinham falta de nada. Aleluia. Porém, aleluia, eles adoravam Cristo também, eles falavam de Cristo, mas Jesus não estava. Aleluia, dentro deles. Jesus estava fora. É por isso que devemos tomar cuidado. Esses eventos, essas idolatrias, essas famas. E eu vou pedir, aleluia, diante de Cristo Jesus, irmão e irmã. Aleluia. A casa de Deus, aleluia, não é casa de idolatria, não é casa de comércio. Vocês tomam muito cuidado. Aleluia, a casa de Deus, devemos ter zelo. Não é essas palhaçadas que está acontecendo. A casa de Deus tem que ter reverência, respeito, temor pelaquele que está sendo adorado em nosso meio, cultuado. Aleluia, mas a casa de Deus, na verdade, não tem acontecido isso. Aleluia, tem sido oba-oba, brincadeira, aleluia. O povo perdeu o respeito por esta palavra, pelo nome de Jesus Cristo, porque isso não é um qualquer nome, aleluia. Este nome, aleluia, ele foi, aleluia, glorificado naquela cruz. Louvado seja Deus. Então que nós possamos, aleluia, quando entrar no templo para adorar Deus, desligar celulares, aleluia, parar com esse negócio de telão, televisão dentro da congregação, teatro. Agora tá uma desordem total. Aleluia, louvado seja Deus. Mas o dia do juízo virá.
ele virá e ele vai pesar todos na balança das práticas, aleluia, das atitudes e da falta na palavra, aleluia, porque hoje cada um quer fazer o que quer, cada um quer transformar o templo, a casa de Deus, como quer, aleluia. Hoje em dia é teatro, hoje em dia é festa, hoje em dia é pula-pula, que não é do Espírito Santo, hoje em dia é idolatria a cantores, a pregadores, e tu, pregador do Evangelho, tu, cantora, tu, cantor, que tem aceitado a multidão te idolatrar, muito cuidado, porque eu conheço a Sagrada Escritura, tu também conhece, mas a diferença é praticar, é não aceitar estas coisas quando vem sobre nós, aleluia. Pode ficar triste, zangado, meu querido, eu não quero que ninguém me idolatrie, eu não quero fama, o único que tem, aleluia, ser glorificado em mim é Jesus Cristo. E como ele vai ser glorificado? Vivendo e praticando a sua palavra, aleluia, glória a Deus. Eu peço a você que não aceita estas coisas dentro da casa de Deus, aleluia, desliga o teu celular, deixa em casa, aleluia. Você está idolatrando o cantor, está idolatrando o pregador, bem em cima do ministério. O ministério é o lugar santo dos santos. Se for trazer para a lei, aleluia, hoje está uma bagunça, aleluia, estão com o celular em cima do ministério, filmando, isso é idolatria, aleluia. Não tem ninguém que repreenda, não tem ninguém, meu querido, que exorta esse tipo de prática, aleluia. E esse tipo de prática está correndo, está avançando, e tu, pregador de fama, aleluia, que tem ganhado muito dinheiro para pregar, para louvar, você tem aceitado isso, aleluia. Tu serás pesado na balança no dia do juízo, aleluia. Tu não deve aceitar para que outros, aleluia, não aconteça de fazer essa mesma prática, aleluia. Se tu é um pregador da verdade, que guarda a palavra no teu coração, se tu é um cantor, a palavra de Deus, ela não pode estar da boca para fora, ela tem que estar dentro do nosso coração. Você não aceitaria esse tipo de prática, você respeitaria, teria temor, aleluia, dentro da casa de Deus. Porém, tira essas televisão, aleluia, manda deixar o celular em casa. Isso é doutrina, não é do homem, é o temor diante o respeito da palavra e do nome de Jesus Cristo. Agora sim, eu estarei entrando na mensagem desta tarde de quarta-feira. Se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Aleluia. Vamos ler lá, pega a tua Bíblia mais uma vez, glória a Jesus, vamos conferir, vamos examinar, aleluia. Eu quero que você pega ela, lê junto comigo, versículo por versículo do capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, aleluia, que está escrito assim: entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou aos pés dos discípulos. Versículo 3. Então Pedro disse a Ananias: pois que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, para que você, aleluia, mentisse ao Espírito Santo, glória a Deus, retendo parte do valor do campo. Vamos parar aqui. Não feche a tua Bíblia, fica com ela aberta, aleluia, louvado é 2 versículos só, glória a Jesus, desse vídeo que iremos, aleluia, irei de compartilhar com vocês. Eu quero que você preste muita atenção, aleluia, isso aqui é uma palavra que nos dias de hoje tem acontecido muito, aleluia, glória a Deus. Pedro aqui, aleluia, louvado seja Deus. Ananias e Safira era discípulo de Pedro, glória a Jesus.
Porém, ali havia, oh, aleluia, uma concordância. Ali havia, aleluia, uma verdade no meio deles. Porém, aquela verdade não foi cumprida. Aleluia. Ananias e Safira, infelizmente, aleluia, deixou seus olhos se levar por Satanás e o seu coração ser seduzido, aleluia, pelo engano de Satanás. Satanás coloca nos seus corações o engano, a mentira, aleluia, e querendo que Pedro, aleluia, fosse enganado. Na verdade, aleluia, Pedro era um homem cheio do Espírito Santo. Pedro não tinha cobiça, Pedro não tinha ganância. Pedro, aleluia, ele não, aleluia, se preocupava com essas coisas. Pedro era um homem, aleluia, que se dedicava à palavra de Deus. Pedro andou com Jesus, Pedro viu Jesus, Pedro poupou Jesus, aleluia, glória a Deus. Porém, louvado seja Deus, quando o Espírito Santo revela a Pedro, aleluia, acerca da venda do campo, aleluia, do tratado que eles fizeram, porque naquela época todos que se convertiam, aleluia, tinha situações financeiras boas, eles depositavam os pés dos apóstolos, e ali os apóstolos sabiam muito bem o que ia fazer, aleluia. E o que eles faziam? Pegava, aleluia, aquele dinheiro, pegava, aleluia, aquela providência que era depositada nos seus pés e dividia com os irmãos, com as irmãs, aleluia, com família necessitado, família que não tinha recurso. Meu querido, aleluia, era isso que os apóstolos faziam. Eles mesmos não se preocupavam com eles, aleluia. Vamos dizer em Atos dos Apóstolos 3, aleluia, que Pedro e João, quando entram ali, naquele templo, aleluia, glória a Deus, ali havia um coxo. Por exemplo, quando o coxo vai pedir, aleluia, uma esmola, Pedro e João não tinham nem prata. Eles disseram, não temos prata e não temos ouro. Aleluia. E eles, aleluia, ofereceram o nome de Jesus para aquele paralítico e ele soltou e andou no nome de Jesus. Escuta aqui agora, aleluia, Ananias e Safira, eles poderiam ser sinceros. Era o que Pedro queria deles, a sinceridade, a verdade, a fidelidade. Porém, eles deixaram Satanás o enganar. Satanás jogou engano no seu coração, nas suas mentes. Se ele, aleluia, tratou de dar todo, aleluia, da venda do seu campo, era para dar todo. Mas, porém, aleluia, ele combinou com a sua mulher Safira, Safira sabendo, aleluia, da mentira. Ele achou que ia chegar perto de Pedro e ia enganar Pedro. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele poderia até enganar Pedro, mas o Espírito de Deus que estava na vida de Pedro, o Espírito da verdade que não se engana, vai revelar Pedro. Vai revelar Pedro que Satanás estava na boca, aleluia, de Ananias. Meu querido, minha querida, aleluia. Eu falei aqui no interior desse vídeo, nós devemos tomar muito cuidado. Satanás, aleluia, ele vem como anjo de luz, aleluia, para nos enganar, para fazer nós pecar, tropeçar diante desta verdade, aleluia. Porém ali Pedro vai ver que Satanás está no negócio. Satanás já está, aleluia, na boca de Ananias e Safira, e Pedro vai perguntar, Ananias, sabemos que tu não mentiste a mim, Ananias, mas tu mentiste por Espírito Santo. E naquele momento Pedro, aleluia, vai profetizar para Ananias, aleluia, a queda da sua morte. Louvado seja Deus. É por isso, meu querido, não se esqueça disso. Aleluia, é por isso que muitas coisas no meio do cristianismo, parou? Não tem acontecido. Aleluia, porque as mentiras, as fábulas, os enganos, aleluia, pode rodar, pode, aleluia, sapatear, pode tudo, mas diante desta palavra não está havendo verdade, porque você tem deixado Satanás te enganar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele tem enganado a muitos para que não viva e obedeça a palavra do Deus Altíssimo, aleluia, em nossa vida, para que ela não se cumpra em nosso coração. É por isso que muitos têm falado do nome de Jesus
já. Aleluia. Certo, certo. Glória a Deus. Então, meu querido, aleluia, não dá para a gente estender mais o vídeo, aleluia, porque meu celular também é simples, é humilde, mas, aleluia, acredito que Deus estará me dando condições, o Senhor, Deus provedor, Ele vai prover aleluia, um celular melhorzinho, para que nós possamos estar estendendo mais o vídeo e fazendo novos vídeos na minha caminhada. Que Deus nos abençoe com esta palavra.